Hoje, 22 de junho de 2010, o cronista acordou na madrugada. O cão Baltazar, o fiel cão de guarda, lhe trouxe a folha do dia de hoje. E no cotidiano havia uma notícia que não se sabe se faria o cronista sorrir ou chorar. Porque este velho flibusteiro da advocacia não se lembra muito bem de que há algum tempo atrás, lá pelo ano de 2008 a 2009, sofreu um processo criminal por calúnia praticada contra o ex-procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, Rodrigo Pinho, porque teria afirmado que se praticava às escuras interceptação ambiental numa penitenciária do Estado de São Paulo, violando-se conversa particular entre advogados e seus constituintes. O cronista foi processado criminalmente, foi defendido por seus assistentes, entre eles Rogério Seguins Martins, impetrou-se habeas corpus e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo trancou aquela ação penal ignominiosa, afirmando que este velho advogado, defensor das prerrogativas da ordem e de seus companheiros, estava absolutamente correto. O advogado Paulo Sérgio Leite Fernandes teve a ação penal trancada por falta de justa causa, porque o fato é verdadeiro, ou era verdadeiro. E agora surge na Folha de São Paulo, no cotidiano, a notícia de que, na globalidade, o governo federal instala escuta para gravar advogados e presos, pois equipamento de gravação de áudio e vídeo estão em salas reservadas de 4 penitenciárias federais. Inclusive, naquela penitenciária de segurança máxima, construída a poder de estímulo e patrocínio do Ministério da Justiça, ao tempo em que a verificação foi feita. Que coisa feia! Que comportamento abjeto! Que a própria justiça violenta, parlatórios, presídios, interceptando comunicações absolutamente reservadas entre advogados e seus clientes, como se faria com a violação de confessionários em que padres e os confidentes conversam os diálogos íntimos. Que patrocínio feio, satânico, infernal. Isso autorizado pelo Poder Judiciário. Algum tempo atrás, quando se pronunciava contrariamente à chamada videoconferência, em que se vendia inclusive a existência do chamado telefone vermelho para que os profissionais do direito se comunicassem com os clientes colocados em locais distantes e vistos exclusivamente pela televisão, este advogado afirmou que, no ritmo em que as coisas iam, não se podia confiar na manutenção da intimidade em conversas telefônicas tais, porque mesmo que o juiz, por hipótese e geralmente, mantivesse o privilégio da confiança das partes, não se poderia garantir que terceiros conversassem aquela conversa íntima, gravando confissões feitas pelo cliente ao advogado por via daquele telefone vermelho. Já se vê que a desconfiança deste velho advogado criminal era
e continua sendo muito justificável. O que se sabe agora é que o próprio Ministério da Justiça mantém essas escutas clandestinas, não se sabendo quando, como, de que maneira, por qual forma esses equipamentos foram autorizados, de onde saíram, em que época tais instrumentações foram postas subrepticiamente nos parlatórios, conduta abjeta, conduta repugnante, conduta repulsiva e confessada. O que se sabe é que os segredos não se mantêm por muito tempo. Sempre há alguém que violenta o próprio segredo daquele que está a violar a intimidade de terceiros. E agora sai naquela instrumentação chamada YouTube, sai a notícia e sai também o vídeo, ao que se diz, o cronista ainda não viu, mas vai ver e transcrever e pôr link no site para conhecimento de todos. Sai a notícia de que uma dessas conversas gravada dentro da soturna comunicação, uma dessas conversas caiu no goto do público, caiu no YouTube, que é um instrumento excelente, inclusive de violação da privacidade. O feitiço contra o feiticeiro. E agora o Ministério da Justiça e alguns juízes estão a procurar justificar extravagantemente é possível a violação, quando o próprio Estado, através de seus representantes, se transforma em bandido, não merece confiança alguma. E a partir daquela época antiga, em que este advogado denunciou publicamente em sustentação oral no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que essa violação se fazia sendo processado por isso e suportando com muita valentia aquele processo criminal que está arquivado nos arquivos aí do Tribunal de Justiça para efeito, quem sabe, de uma ação de indenização que ainda está em perscrutação na mente deste advogado, a saber se faz uma bondade, não uma maldade, uma bondade qualquer, no sentido de demonstrar publicamente a abjeção daquele comportamento. Agora, o advogado põe isso a público também, que é, na verdade, o corolário daqueles pressupostos colocados no passado. Quando o fez lá atrás, esse advogado afirmava: o velho escriba tem boca ruim. E quando afirma alguma coisa, isso se corporifica mais tarde. Bendito o resultado desta violação da intimidade do próprio Ministério da Justiça, do governo, e de quem começou a fazer isto, não se sabendo quem foi. Seria conveniente que se localizasse a autoridade responsável por tal violência, porque ficaria exposta ao opróbrio de 650 mil advogados existentes neste país. É bom que se saiba. Então, isso vale a pena para que nós possamos conversar abertamente sobre a deflagração da publicidade desta violação da intimidade do próprio Ministério da Justiça. Coisa horrível. O Ministério da Justiça fez. Ministério da Justiça, não há Ministério da Justiça, sempre há uma pessoa física ou um conjunto de pessoas físicas responsável, tal conjunto, pela repugnante atividade. Vai o link em anexo, a par de um pequeno texto, e os advogados criminais, os advogados do país e o público em geral se protejam, porque na medida das coisas como estão indo, já esses instrumentais de gravação estarão sendo postos abaixo do leito de cada qual. E ponto final.